Olá, sejam bem-vindos. Espero que vocês possam aproveitar muito hoje o conteúdo. Vou falar um pouquinho aí como que eu senti que a lei da atração estava se manifestando na minha vida, né? Não quando iniciou, porque iniciar realmente, se eu for buscando todas as coisas que aconteceram ao longo da minha vida, eu vou perceber que aconteceram coisas assim bem no início ali, da minha fase, né, de criança. Então ali eu já via que estava manifestando alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Porém, agora, né, na fase adulta, é que eu realmente senti um estalo, né, que alguma coisa fugia um pouco daquela sensatez, né, de humano, de isso aqui tem que acontecer assim, tem que ser assado, não só na questão de religião, mas na questão mesmo da normalidade, que a gente considera normal. Então, assim, resolvi, inclusive, trazer aqui o vídeo para que outras pessoas possam se inspirar e também me dizer se isso também acontece, né? Ou já aconteceu com vocês também. Então, já coloca aqui no comentário, já se inscreva no canal, aproveita e já curte também, e aí vamos trocando essa experiência, tá bom? Então, o que que acontece? Em 2014, eu estava, né, em uma empresa que eu não gostava muito. Não vou dizer que tenha sido uma empresa ruim, porque ela realmente serviu para me dar experiência na área, né, de formação. Só que era uma empresa que eu trabalhava muito mais do que a normalidade, vamos dizer assim. Então, se o horário de saída era às 17 horas, eu saía às 20, 21 horas. E para vocês terem noção, nessa época eu ainda estudava, né? Eu comecei como estagiária e depois eu fui contratada. E aí, mesmo assim, sendo contratada para sair às 17 horas, quando dava por volta aí de 8h30 da noite, era o horário que eu estava chegando na faculdade, 9 horas, e o horário de término das aulas era por volta de 10 e alguma coisa. Então, muitas das vezes eu pegava assim já o final da aula, em dias de prova. Os colegas ficavam esperando eu chegar na sala para que eles pudessem sair, porque tinha uma regra que se alguém saísse, ninguém mais poderia entrar para fazer a prova. Então eles ficavam esperando eu chegar, para vocês terem só uma noção de como que era aí a minha situação. Então eu trabalhava muito, era apenas eu para um setor, para quase, né, 3.500 funcionários. Então assim, era uma rotina muito desgastante. Eu vivia no meu limite do estresse, muita confusão. E aí, no final de 2014, eu estava assim bem no meu limite mesmo, estava começando a adoecer. E aí um dia eu subi, né, pro terceiro andar da casa dos meus pais, e lá eu olhei pro céu. Era um dia assim um pouco chuvoso, né, com neblina e tudo mais. Tava uma noite escura, tava até diferente, porque aqui não dá tanta neblina, mas tava diferente, tava uma noite bastante escura, realmente como se fosse chover, abafada. E aí eu sentei em cima de um bloco. E aí eu olhei pro céu e eu estava muito, muito chateada. E eu olhei pro céu e falei: Senhor, eu não permito que isso aconteça comigo. Eu quero ser honrada, eu não quero mais sofrer tanto, eu não quero que as coisas sejam tão difíceis para mim desse jeito. Eu não quero passar tanto aperto, sabe, na vida. Eu não quero realmente ficar choramingando por pouco, sabe, no trabalho, ficar ali tentando mostrar o meu valor o tempo inteiro. E aí eu fui falando, meu coração estava pesado, eu estava muito chateada, sabe, minha vida estava muito difícil. E aí eu fui e continuei. Eu devo ter ficado ali, juro, cerca de meia hora, só. Não vou falar que eu estava reclamando, eu estava jogando para fora tudo o que estava me doendo. Eu estava realmente me sentindo muito mal, estava me sentindo péssima, estava me sentindo desvalorizada como ser humano. E aí eu ganhava pouquíssimo ainda, então aquilo tudo estava me afligindo muito. Então terminei ali aquele momento de desabafo, né? Joguei tudo para fora, tudo que estava me doendo. E aí eu fui e falei no meio, né, dessa oração entre reclamação, e eu fui e falei: Senhor, eu quero um trabalho. E aí eu comecei a colocar as características do trabalho que eu queria, né? Senhor, eu quero um trabalho que seja muito bom, que eu seja valorizada, que eu seja um ambiente gostoso de trabalhar, que eu não precise levar comida de casa, porque eu detesto cozinhar, detesto levar comida de casa. Comecei a falar assim, sabe? Não aconselho ninguém a ficar tentando mandar, né, no universo, em Deus, ou seja lá no que você acredita, mas assim, era a minha raiva do momento e eu comecei a questionar realmente. Eu falei: eu não aceito ficar levando comida de casa, comer comida gelada, eu não nasci pra isso. Outra coisa, eu não aceito mais pegar ônibus. Ônibus é uma coisa que me estressa, ônibus é uma coisa que
acaba me deixando muito cansada. Eu quero um carro para me buscar na porta da minha casa, igual tem uma empresa, né, a Vale, acredito que todos conhecem, igual a Vale faz, que dá ônibus, né, para os funcionários. Eu quero que me busque na minha casa, ou próximo da minha casa, porque eu não quero mais pegar ônibus. E eu comecei a falar um monte de coisa, né? Eu quero que tenha bons benefícios, e aí eu comecei, né? Eu quero que tenha bons benefícios, eu quero comer na empresa, eu quero que me busque em casa, eu quero que seja valorizada, que não sei o quê. Falei um monte, sabe? Tudo que eu ia pensando, eu ia falando. Nem depois de uma meia hora, mais ou menos, que eu estava lá chorando, falando, reclamando e agradecendo ao mesmo tempo, né? Não sei nem se eu posso falar que é agradecendo, mas assim, eu estava realmente ali jogando o máximo de coisas que estavam doendo no meu coração. E eu estava sendo franca, eu queria ser honrada. E eu não abri a mão de ser honrada, sabe? Foi realmente uma conversa muito franca. Acho que a conversa mais franca, a oração mais franca que eu tive na minha vida. E aí, quando terminou tudo aquilo, eu desci, né? Fui seguir minha vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. E aí, larguei o meu trabalho, cerca mais ou menos de uma semana depois dessa oração, talvez um pouquinho mais. Larguei meu trabalho, pedi conta, porque eu não estava aguentando mesmo, eu estava realmente me sentindo muito mal. E aí, em seguida, apareceu um trabalho. Eu falei, opa, agora é o trabalho que eu pedi, Fui honrada e eu fui para esse outro trabalho. E aí, chegando lá, aí vocês pensam, nossa, agora ela foi honrada, agora realmente aconteceu, a lei da atração fluiu, ela foi atendida. Não, foi pior ainda. Cheguei lá, a coisa era muito pior. Se o primeiro trabalho eu reclamava, imagina o segundo. O segundo foi horrível. O segundo realmente, para vocês terem noção, ficava uma câmera em cima do meu computador, vigiando tudo que eu fazia, sabe? Isso com todos os colegas também. Era um ambiente pequeno, um ambiente que para almoçar eu tinha que almoçar em pé. Era uma coisa assim, fora do normal. E aí eu falei, voltei, né? Subi a escadinha, fui falar com Deus de novo. Subi a escadinha, olhei para os céus de novo, mais uma vez, né, falando com vocês no sentido de cada um tem a sua fé. Então, assim, você vai falar para aquilo que você acredita, para aquele que você acredita, né? Ou aquela. E aí, no meu caso, né, sendo muito católica também, eu subi a escadinha e fui falar com Deus. E aí ali eu fiquei também novamente, eu falei, Senhor, não foi isso que eu te pedi, eu pedi para ser honrada. Estão me escorraçando mais ainda, eu tô passando muito mais aperto, eu tô sendo humilhada. Eu falei, não aceito isso, o que tá acontecendo, por favor? E aquela angústia. E nessa empresa eu fiquei por volta aí, mais ou menos de 2 meses e meio. E aí eu recebi, através do primeiro trabalho, uma colega que trabalhava lá, trabalhou comigo por volta de uns 6 meses, saiu, né, seguiu a vida. Tinha um tempo, tá, que eu não via ela, não sabia nada dela. Ela mandou em um grupo em que eu estava, mandou assim, gente, tem uma vaga numa empresa X, quem quer participar do processo? Eu falei, olha, eu gostaria de participar. E os outros colegas, né, todos falaram que não queriam, uns queriam viajar, outros ainda permaneciam na mesma empresa, outros queriam ficar no seguro-desemprego. Eu falei, não, eu quero participar dessa experiência, né, eu quero tentar essa vaga. E aí eu fui e comecei a tentar. Não sabia nem para que empresa que era, não sabia salário, não sabia benefício, não sabia nada. E aí quando terminou o processo, né, me ligaram e tal, me explicaram como que seria a questão de salário, como que seriam os benefícios. Eu fiquei boba, porque era exatamente o que eu tinha pedido. Tudo, alimentação da empresa, os benefícios, muita coisa do que eu tinha pedido. E aí, para finalizar, a recrutadora ainda falou assim, eu esqueci de te falar, o carro busca você na sua casa, tá bom? Então, todos os dias o transporte te busca e te leva pra sua casa. Aí, na hora eu fiquei assim, como assim, gente? Meu Deus. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa e foi, assim, uma empresa que me abriu portas. Posso te dizer que é a melhor do estado para se trabalhar. E aí eu fui conquistando, né, muitas coisas na minha vida através desse emprego. Inclusive, como requisito, precisava entender um pouco mais de uma área, né, um pouco mais do que eu faço hoje, e que eu só peguei experiência nessa outra empresa que eu passei, a segunda empresa que eu passei. Então, se eu não tivesse passado por essa segunda empresa, que eu achei que, né, que eu não tinha sido honrada, eu não teria conseguido, provavelmente, a vaga de emprego, eu não teria conseguido passar no processo, porque estaria faltando algumas coisas. E aí eu passei através disso. Então, não sei se eu fui clara, né, mas essa segunda empresa me deu requisitos para entrar na vaga que eu queria. E aí, passei, né, só alegria, e aí eu comecei a perceber, eu falei, opa, não é só questão de fé, tá, gente? Porque fé, como eu falei, cada um tem a sua, na sua religião, enfim,
mas foi algo a mais, eu senti que tinha algo a mais, eu falei, opa, então eu consigo as coisas do jeito que eu quero, né? Não que eu tenha que sair brigando com, né, com o universo, com Deus, enfim, mas assim, eu sabia exatamente o que eu queria. Eu, em nenhum momento, eu falei, gente, será que eu quero ou não quero? Será que meu pedido vai ser aceito ou não vai ser aceito? Eu só soltei. Eu só falei, eu quero isso, isso, isso e isso por causa disso. Eu quero ser honrada. E soltei. Não pensei mais naquilo. Foi só aquele momento. E depois eu voltei quando eu senti que a coisa não tinha sido atendida. Isso, né, mais de 2 meses depois. E aí, em menos aí de 3 meses do pedido inicial, eu já estava dentro da empresa. E aí eu já estava ali com o meu pedido atendido. E eu percebi que tinha algo realmente muito, muito acima. E aí, a partir disso, eu fui vivendo, como eu comecei a perceber, minha percepção aumentou, eu comecei a viver muito mais coisas relacionadas à lei da atração, muito mais coisas mesmo. Minha vida fez assim, um boom, sabe? Se expandiu, meu pensamento expandiu, minha mente abriu e eu comecei a conquistar muitas coisas. Mas também existe uma mudança de comportamento. Do jeito que eu comecei a conquistar mais coisas, eu comecei a mudar também o meu perfil. Hoje eu me policio muito mais em como que eu vou responder às pessoas, o que eu tô pensando, sabe? Limpar o coração da maldade, porque a gente, querendo ou não, a gente tem às vezes mágoa de alguém, a gente fica chateado com alguma situação e fica remoendo aquilo ali. Aprendi a ser mais grata, eu agradeço muito, 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 muito as coisas que me acontecem. E eu percebo que cada vez mais as coisas vão fluindo e vão acontecendo. Inclusive esse vídeo não é um vídeo aleatório que está passando aí pra você. Você não encontrou ele à toa, pode ter certeza. Assim como eu não comecei a gravar vídeos sobre a lei da atração à toa. Foi algo que foi me tocando. Eu tentei correr, inclusive, eu não queria gravar. Eu achei que eu não fosse dar conta, que a vergonha fosse tomar conta, né? Porque eu sou uma pessoa que tem bastante timidez, às vezes, na hora de falar pra câmera. Às vezes até falando normal tenho timidez, mas falando pra câmera era algo muito mais complicado pra mim. Mas eu senti um chamado muito grande e isso foi se expandindo muito, muito, muito. Então em diversos momentos eu sentia, você tem que gravar. E eu falava, não, eu não quero. E aí vinha de novo, você tem que gravar. E eu, não, eu não quero. E até que hoje, eu acordei, hoje, né, estou de férias, acordei mais cedo para ver aí o nascer do sol, para fazer o meu momento de agradecimento, que é um novo hobby que eu tô colocando na minha vida, né? Estou me adaptando a acordar um pouco mais cedo para fazer esses momentos de agradecimento. E eu senti, hoje você tem que gravar, tem que ser hoje, você não pode deixar. Então eu estou aqui. Então entenda isso, nada acontece na sua vida por acaso. As coisas vão acontecer com um propósito. Mas qual que é o seu propósito, você sabe? Você já conseguiu chegar realmente à conclusão de qual que é o seu propósito nessa terra? O que você veio para conquistar nessa terra? Então vou deixar isso aí para você pensar, tá bom? Muito obrigada por assistir o meu vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Já curte aí também e até a próxima!